Segue o líder, o Flamengo é o novo líder do Campeonato Brasileiro, após uma vitória acachapante sobre o Fortaleza por 5-0, sobre a qual a gente vai falar mais neste vídeo. E o Palmeiras acabou perdendo para o Cruzeiro no Mineirão por 2-1, com o início avassalador da equipe treinada por Leonardo Jardim, que fez 2 gols logo no início ali com o Caio Jorge, né? Depois o segundo tempo foi todo no Palmeiras. A equipe paulista chegou ao gol ali no finalzinho com o Alan, e isso vale para muita gente que dava o Palmeiras antes do duelo contra o Flamengo como campeão brasileiro já. O Palmeiras hoje é o 4º colocado, gente. O Palmeiras poderia abrir 7 pontos, está em 4º lugar hoje porque teve 2 derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro, contra adversários mais fortes do que ele, Palmeiras. Flamengo e Cruzeiro, isso não pode ser ignorado. Roda a vinheta. Tentou dar o contrapé, bateu no zagueiro, voltou para aqui, tentou, é gol! Salve, salve pessoal, deixe seu like neste vídeo, é muito importante que você faça isso. Inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito, a gente fala muito sobre Flamengo por aqui e a gente tem que enaltecer, claro, a vitória do Flamengo por 5-0 sobre o Fortaleza, principalmente pelo segundo tempo, o que é uma surpresa para mim e uma boa surpresa, aliás, porque o Flamengo não vinha jogando bem nos segundos tempos, né? O Flamengo começava sempre bem os seus jogos e ia perdendo desempenho ao longo das partidas. E dessa vez não, o Flamengo fez um primeiro tempo, na minha opinião, abaixo do que pode render. E na segunda etapa, sim, o Flamengo reinou absoluto também por uma mudança tática, né, do Vojvoda, que no primeiro momento tinha colocado o Marinho como um homem pelo lado direito, numa segunda linha de marcação, depois liberou mais o Marinho, e aí liberou um espaço enorme nas costas do ponta-direita do Fortaleza, e por ali, por exemplo, o Michael, que entrou bem no segundo tempo, deitou e rolou, inclusive marcando um golaço. A nota negativa é mais uma partida muito ruim do Everton Cebolinha. Fato é que o Flamengo é o novo líder do Campeonato Brasileiro. Eu vou falar mais sobre isso nesse vídeo, que tem um oferecimento da BandBet. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site bandbet.bet.br, meu camarada? Então você não sabe o que está perdendo. Acesse agora o site bandbet.bet.br, faça o seu cadastro e quando você o fizer, você terá acesso às melhores oportunidades do mercado. Lembrando que nesta semana tem uma quinta-feira, tem uma super quinta-feira, tá? Então vá se programando aí. Tem finais da NBA, o início das finais da NBA, com o Oklahoma City Thunder e Indiana Pacers, e tem também jogo do Brasil na estreia do Carlo Ancelotti na partida contra o Equador em Guayaquil às 8 horas da noite. Então não perca a oportunidade de fazer a sua fezinha, vale muito a pena a fezinha nesses 2 jogos. Tem Liga das Nações também na Europa, tem muita coisa para você legal na BandBet. BandBet, um lance, infinitas possibilidades, jogue com responsabilidade, é para maiores de 18 anos. Retomando o tema principal deste vídeo, que é Flamengo, muita gente já dava, principalmente aqui em São Paulo, eu moro em São Paulo e milito na imprensa esportiva aqui há muito tempo, e muita gente já falava assim, não, o Palmeiras vai ganhar do Flamengo no domingo, no jogo que foi no domingo passado, isso era falando na semana retrasada, né? Que o Palmeiras não vai ganhar do Flamengo, vai abrir 7 pontos, ninguém segura mais. O que aconteceu no final das contas? Perdeu para o Flamengo em casa e perdeu para o Cruzeiro no Mineirão. Ou seja, o tal Palmeiras invencível, que de invencível não tem absolutamente nada, até porque o Leonardo Jardim é muito mais técnico do que o Abel Ferreira, está em 4º lugar hoje na tabela de classificação, atrás do Flamengo, do Cruzeiro, do Red Bull Bragantino. E aí? E aí, como é que ficam essas pessoas? Que ficam superestimando, de repente, o time do Palmeiras. É um bom time, claro que é. Mas o Palmeiras não tem uma atuação, por exemplo, como a que o Flamengo teve hoje contra o Fortaleza. Principalmente no segundo tempo. O Flamengo jogou muito contra o Fortaleza. O Flamengo tem um problema crônico no lado esquerdo do seu ataque, com o Michael e Cebolinha, né? O Cebolinha é um jogador que é um cemitério de jogadas,
né? Tudo que passa pelo Cebolinha morre ali, né? Um jogador que está sem confiança e também não vale os 16 milhões de euros pagos nele. Então, um jogador que está muito abaixo. E o Michael, quando entra, uma no cavo, outra na ferradura, né? Por exemplo, no jogo deste domingo contra o Fortaleza, teve um contra-ataque que ele foi dar um passe pro Pedro, ele deu um passe errado, né? Pro Gerson, melhor dizendo. E aí, depois, marca um golaço, uma jogadaça do Varela. Aliás, deixa aqui nos comentários o que você pensa a respeito. O Varela tá ganhando a posição do Wesley, hein? Quem diria? O Wesley, que já foi vítima de críticas minhas e de muita gente aqui também, tá? Mas eu admito, fiz muitas críticas pesadas ao Wesley. Começou a jogar bem, é verdade, foi convocado para a seleção brasileira mais de uma vez. Foi pela segunda vez agora pelo Carlo Ancelotti. Mas está jogando menos bola do que o Varela. O Varela está jogando melhor do que o Wesley. É inegável isso. Né? Então, numa dessa, ele ganha. E o Felipe Luiz, na entrevista coletiva pós-jogo contra o Fortaleza, teceu loas ao Varela, falando que ele é um lateral completo, que não tem o mesmo físico do Wesley, mas que é um lateral completo. E a gente tem visto isso nos jogos, né? E eu fiquei muito feliz também por um jogador que eu também critiquei, não tem problema nenhum, gente, de falar critiquei e calou minha boca. Foi o Everton Araújo, né? Marcou um belo gol, o segundo gol da vitória do Flamengo, nessa goleada acachapante sobre o Fortaleza. Então, assim, a gente vê um Flamengo de respeito nesse Campeonato Brasileiro. Eu não sei, muita gente perguntou na live para mim, por que acontece isso de o Flamengo sobrar no Brasileirão e não entregar desempenho na Libertadores? Eu não sei. Eu não sei. Até porque a Libertadores é uma competição nova nesse cargo de técnico para o Felipe Luiz, assim como o Brasileirão também. Só que o Felipe Luiz já vem aí de jogos disputados no Brasileirão no ano passado, de uma conquista de Copa do Brasil. Então, de repente, ele está se familiarizando ainda com a Copa Libertadores da América. Fato é que o Flamengo no Brasileirão joga muito mais do que na Libertadores, né? E para mim, a hierarquização das competições é Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Tá? Copa do Brasil não pode ser prioridade, aliás, haverá sorteio nesta segunda, né? De Libertadores e de Copa do Brasil também. E vejamos se o Flamengo não vai pegar um adversário complicado, pode pegar um Cruzeiro, um Palmeiras da vida e tal. E aí todo mundo vai falar, não, tem que poupar no campeonato. Coisa nenhuma. Coisa nenhuma. A Copa do Brasil não pode ser prioridade em relação ao Campeonato Brasileiro. Voltando a falar sobre Flamengo e Fortaleza, quem também arrebentou com o jogo foi o Gerson. Como jogou bola o Coringa. Jogou demais. É um jogador também que alterna boas e mais partidas, mas eu não vou colocá-lo no mesmo balaio do Michael, porque o Gerson é muito mais jogador do que o Michael, é muito mais importante do que o Michael para o time do Flamengo, né? Então não vou colocar no mesmo balaio. Mas é um jogador que tem alternado boas e más atuações também. Então, o Flamengo que chega ao Mundial de Clubes com jogadores irregulares, né? Vamos torcer agora para que ninguém volte lesionado dessa maldita data FIFA. E o Felipe Luiz falou que o Plata não tem a menor condição de jogo, mesmo tendo sido convocado de forma irresponsável pela seleção do Equador. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.